Momento significativo na história política de Araraquara. Luiz Cláudio Lapena Barreto, do PL, 60 anos, em uma eleição polarizada e altamente equilibrada, ele foi eleito prefeito no município, em nossa cidade, com um total de 55.158 votos, o que representa quase 50% dos votos válidos. A sua escolha aconteceu neste último domingo, durante eleições realizadas em todos os municípios brasileiros. Bem, Lapena, o doutor Lapena, como foi inscrito nestas eleições municipais, ele já havia tentado ser prefeito nas eleições passadas. Contudo, ele perdeu para o Edinho Silva, que obteve naquela época cerca de 48 mil votos contra os 37 mil de Lapena. Olha, gente, desistir num momento como esse é muito difícil. Então ele não desistiu e, ao concorrer pela segunda vez dentro de uma campanha relâmpago, venceu Eliana Onaim do PT por uma diferença relativamente pequena de 4.449 votos. Lapena, por cerca de 45 dias, fez uma peregrinação por ruas e avenidas, bairros em Araraquara. E para vencer Eliana Onaim, ele se valeu da sua experiência política. Vejam só, 2 vezes foi vereador, 2008, 2012. Ele foi candidato a deputado estadual em 2018, permanecendo como suplente. Ele também tentou em 2022, porém não conseguiu. Algum tempo depois ele disse: "Eu me preparei para ser prefeito da minha cidade", disse ele recentemente quando entrevistado aqui no RCA. Lapena, uma alegria muito grande, prazer em revê-lo nesta oportunidade, agora já mais tranquilo, em função de um resultado numa campanha relâmpago e apertada. Parabéns pela sua vitória. Muito obrigado, Ivan. Nós trabalhamos aí mostrando projetos, propostas, plano de governo, para que as pessoas entendessem o que estava ruim em Araraquara e como poderia ser resolvido. E acredito que as pessoas entenderam o nosso recado, nos apoiaram, e agora a responsabilidade é imensa, administrar essa cidade com uma dívida enorme, com tantos problemas, mas nós estamos preparados para isso. Muito bem. Lapena, você disse ter se preparado, e ali essa preparação, a experiência política adquirida como vereador. Você traz também para uma atividade, que é a política, uma atividade médica, que pode ser importante a sua carreira de prefeito, que ora se inicia, daqui a alguns meses, evidentemente. Você, na verdade, é um empresário da área médica, ou da medicina, ou então da saúde, tem convivido com os problemas. Contudo, teoria é uma coisa e a prática é outra. Essas coisas, teoria e prática, elas efetivamente se combinam como gestor? Então, eu vejo que os gestores, eles são os secretários. O prefeito faz a governança. Ele define as políticas públicas, os investimentos, mas são os secretários que fazem essa gestão. Nós teremos os secretários mais capacitados para exercer essas funções. Vi em sua campanha que você foi persistente com a palavra mudança. Muito bem. Ou então, em algumas oportunidades, insistia em dizer: nós precisamos mudar, referindo-se, evidentemente, aos 16 anos do prefeito Edinho. Mas eu tive informações e vi em uma das suas últimas pesquisas internas que 70% da população disse que era realmente necessário mudar. A mudança, então, foi a palavra que norteou o seu conceito de vencer? Com certeza, porque por mais que eles tenham feito alguma coisa positiva, são 24 anos, porque eles estão juntos hoje.
Esses 24 anos de PT e MDB, o que eles poderiam ter feito, eles já fizeram. Há 8 anos prometeram inúmeras coisas para a população e não fizeram. Há 4 anos prometeram inúmeras coisas para a população e não fizeram. Estavam prometendo novamente. Por que fariam? Então, a população clamava por mudança. A população está cansada de sofrer. Estão sem água, a escola não está ensinando as crianças, essas filas intermináveis na saúde, pessoas caídas no chão na UPA aguardando um atendimento, o corredor da Santa Casa com fila dupla de macas. Então, o atendimento está ruim, os impostos são altos, tudo subiu, a economia está ruim e a cidade não oferece serviços de qualidade. Então, por que a população que sempre acreditou deveria continuar acreditando? Então, foi essa mudança de paradigma que nós propusemos que fez com que as pessoas entendessem que a nossa proposta era muito mais viável do que a deles. E nós somos uma novidade, diferente deles que já estavam aí crônicos na política e não fizeram o que deveriam. Você venceu a Eliana Onaim por 4.000 votos aproximadamente de diferença. Só que a diferença, pelo que consta, em termos percentuais, era de 9%. Eu pergunto para você, parou para pensar da onde saiu essa diferença? Primeiro, para que você pudesse alcançar a Eliana com os 9%. E segundo, os 4.000 votos que sobraram na sua vitória. Então, Ivan, nós vimos inúmeras pesquisas, com certeza fraudulentas, em que eles tinham aí até 24% de vantagem sobre nós a 2, 3 dias da eleição. É assim, uma pesquisa falsa para mobilizar as pessoas. O PT já ganhou, eu não preciso nem votar no Lapena. Eu acho que isso teve um efeito inverso. A quantidade de pessoas idosas que foram votar foi impressionante. Muita gente que não havia votado na outra eleição, que foram 55 mil, foram votar nessa. Nessa foram 44 mil, 11 mil pessoas a mais foram votar do que há 4 anos. Então isso aí fez as pessoas entenderem, depois de uma eleição que foi frustrante para muita gente, para a presidência da República, muita gente falou, eu não vou mais votar, eu não acredito nas urnas. Esse movimento que nós proporcionamos com a nossa campanha estimulou essas pessoas a saírem de casa e sufragar o seu voto. Eu acho que esse movimento do eu não aguento mais, e eu acho que ele pode ajudar, fez a diferença. Eu ia entrar, inclusive, nessa particularidade e fazer o apontamento de algumas situações que puderam lhe dar essa margem lucrativa, vamos dizer, no final da apuração. Mas temos uma outra questão, dos servidores públicos. Os seus familiares, por conta da atual administração, trocar o funcionário de carreira por cargos comissionados, muitos deles ocupados pelo apadrinhamento político partidário. Será que também não tenha levado um pouco de prejuízo, vamos dizer assim, à sua adversária? Então, eles estavam lá e eles não fizeram. Os serviços não são de qualidade. Os servidores foram depreciados. Eles têm 32% de defasagem salarial. Eles têm um ticket muito ruim. Um dia que leva um atestado, perde R$400, metade do ticket. O plano de carreiras, cargos e vencimentos é péssimo. Então, nós vemos que os servidores são pressionados, ameaçados, não tem estímulo. Lógico que a grande maioria deles desistiu de acreditar nesse projeto em curso e veio conosco. São quase 7 mil famílias. As pessoas que no dia da eleição abriram a torneira, em quem eles votaram e não tinha água? Então, são situações que foram criadas que fizeram a população entender que do jeito que está não dava. Deixa eu fazer uma colocação. Você aparentemente já abrangiu essa parte relacionada à abstenção de uma e de outra eleição. Esses votos que sobraram, os 4.000, teriam vindo da redução da abstenção nos números